Eu tenho a impressão, a sensação de que a seleção brasileira que vai entrar no avião no mês de junho lá do ano que vem para viajar ou para o Canadá, ou para os Estados Unidos, ou para o México, vai viajar com uma postura muito diferente das últimas duas seleções especificamente. Não vou além, porque a terceira seleção seria a de 2014 aqui, que é uma situação atípica que jogou em casa. Não foi só o grupo da seleção que fez mal para o ambiente naquela oportunidade. Foi também muita coisa que acontecia de fora, declarações que o Brasil era favoritaço e tal, e acho que atrapalhou também. Mas eu acho que nós vamos ter uma seleção diferente indo para a Copa do Mundo, com uma mentalidade um pouquinho, sabe, mais séria. Nós estamos indo jogar uma Copa do Mundo, um mês. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas por um mês e não tem problema. Como, como chegar, como estar, aonde estar, como trabalhar. Sem dúvida, a minha relação, claro, com o treinador que já conheço há mais de 10 anos, claro que tem uma infinidade maior, né? Mas eu gosto de demonstrar, ser o primeiro, estar na academia, dar o exemplo aos mais jovens. Claro que você acaba, até mesmo por tempo de casa, por ter jogado já Copas do Mundo, já ter jogado duas Copas do Mundo, claro que você tenta transmitir o que fazer e o que não fazer, né? Mas quando se trata de seleção brasileira, acho que sem dúvida já são jogadores consolidados, né? Você acaba só tendo que ajustar um pouco mais. Mas acho que eu sou dos que penso que existe várias formas de liderar e essa é a minha forma de liderar. Eu sou Existem várias formas de liderar, essa é a forma dele liderar. O Casemiro só não vai ser o camisa 5 da seleção brasileira na Copa do Mundo. E muito provavelmente vai estar com a faixa de capitão se alguma coisa, se alguma contusão acontecer, se alguma coisa muito séria. Se ele tiver uma temporada péssima aí, um restante de temporada péssimo, que aconteça alguma coisa muito grave. Pelo menos eu tenho essa impressão, Monique. A faixa eu não sei, viu, André? Porque quando o É, Ancelotti chegou, como o Marquinhos já vinha sendo capitão, existiu uma conversa ali com os principais líderes do grupo e se entendeu que o mais justo era deixar a abraçadeira com o Marquinhos. E assim foi, né, nos últimos jogos, os primeiros do Ancelotti, né, tanto na data FIFA de junho quanto na data FIFA de setembro. Dessa vez, como o Marquinhos não está disponível, né, tá machucado, o Ancelotti já tinha dito na convocação, o capitão vai ser o Casemiro, se ele quiser, né, eu tenho que conversar com ele. E de fato vai ser o Casemiro, mas eu acho que sobre a braçadeira em si. agora sim travou para mim. A Travou, galera tava travou. falando é, Travou aí que lá, Monique. travou. sempre Então. fala Agora com a voltou. comissão técnica. Pode falar, Oi, Moniquinha. estão me ouvindo? Sim. Vamos refazer a chamada, porque acho que agora você ficou fora de sync. Refaz a Então, chamada com ela, independentemente por da favor, ô braça. Pierão. Que agora ficou um delay enorme e tal. Vamos refazer a chamada, que aí a gente conversa com a Monique para a gente encerrar o assunto. Ficou um delay infernal, né? Aqui para mim não caiu, gente. Mas todo mundo já deu o F5 aí, né? Já. Vamos lá. Bento, Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Casemiro, Paquetá. Aí, Rodrigo, Estevão, Vini e Matheus Cunha. Esse foi o time que treinou. Esse deve ser o time para amanhã. Não sei se vai ser o time para o segundo jogo, mas para amanhã deve ser esse time. Bento, Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro e Paquetá, Rodrigo, Estevão, Vini e Matheus Cunha. Você estava falando da faixa de capitão em si, né? A faixa de capitão pode ser que fique com o Marquinhos, mas É, o Casemiro será um dos líderes desse é. grupo e é uma referência para o Ancelotti, né?
Ele sempre é chamado nas conversas, né? Ele fala pelos jogadores com a comissão, esse tipo de intermediação, né? Ele é um dos líderes, mas talvez a representatividade da faixa ali fique com o Marquinhos. E, para além disso, o Casemiro é um líder técnico, né? Para essa forma de jogar, o Ancelotti já deixou claro lá na Granja, na coletiva, que ele não tem um jogador das características do Casemiro, que sem o Casemiro talvez ele precise adaptar a forma de jogar. E hoje o Casemiro corroborou com isso. Ele falou: eu posso jogar com parceiros diferentes ali. Se for o Bruno, a gente tem um meio mais equilibrado. Se for o Paquetá, a gente tem mais qualidade na saída de bola. Se for o Cunha, a gente ganha em várias características ali. Mas se eu não estiver, hoje eu não vejo um outro cinco. Ele até fala: o cinco que eu vejo é o Fabinho, que é quem mais se assemelha das minhas características, que era o reserva do Casemiro na Copa passada, né? Mas o Fabinho tá no futebol árabe, né? Não vem sendo mais chamado há algum tempo. E aí o Casemiro, ele concorda com o Ancelotti que na ausência dele talvez precise adaptar, né? Porque quem pode fazer esse cinco, o Bruno, o André, aí é uma característica um pouquinho diferente. Então, certamente, naquela ideia que ele falou na exclusiva pra gente de 15 e 16, o Casemiro é certo entre os 15 e 16, né? A volta dele foi obra do Ancelotti e tá claro que deu certo, né, André? É, eu gosto muito de um jogador como o Paquetá para ser o companheiro do Casemiro. Aí o Casemiro teria que praticamente dar conta, não sozinho, mas ele teria que ser mais cão de guarda ainda do que ele já é. Me agrada, mas eu não sei se é o cara que vai ser para qualquer jogo, porque eu Depende acho, do adversário. O eu acho, Ancelotti, ele tem as variações ali, e quando é um adversário mais chatinho, ele joga com um meio com mais controle, né, de jogo do que acaba sendo é, mais um 4-3-3, né? talvez por mais que a gente queira, o mais indicado seja ter ali o Bruno Guimarães, seja ter alguém ali que dê um pouco mais de força para o meio-campo. Moniquinha, amanhã então, 8 da noite, o jogo. Qual a programação agora, ô Monique? Agora, o dia do jogo é o mais tranquilo, né, ô Monique? Você vai dormir, evidentemente, você está perto da hora do sono, ainda venho de placa e tal, mas depois, amanhã, dá para você fazer alguma coisinha antes da bola rolar, não dá? Vou tentar dar uma voltinha, né? Hoje de manhã eu também fui naquela parte lá dos templos, né? Que eu queria conhecer essa parte mais cultural aqui de Seul. Foi bem rapidinho, porque como tinha a entrevista coletiva do Ancelotti estava muito cheio, né? Então tive que chegar bem antes lá no estádio. Mas amanhã também vou tentar, né? Conhecer algo mais da cidade, dar uma volta nessa parte mais turística. E aí, desde cedo, a gente também vai estar lá para acompanhar a movimentação dos torcedores. E amanhã, né? É, ainda vai ser madrugada no Brasil quando a gente estiver chegando lá, mas o pós-jogo, né, como a gente já falou aqui, vai ser dentro do de placa e depois tem a sua live também. Então vai ser manhã para vocês, a gente já vai começar o dia trazendo a repercussão aí desse Coreia e Brasil. E aí depois o Brasil fica um pouquinho na Coreia, só vai para o Japão Isso. mais perto do jogo, é No isso? domingo, o Brasil fica aqui no sábado, que a princípio vai ser uma folga para os jogadores, ainda não confirmada, e no domingo eles treinam pela manhã e à tarde, tanto eles quanto nós viajamos para Tóquio. Aí é somente o treino de véspera e o jogo em Tóquio, já no estádio da partida, então em Tóquio vai ser uma passagem mais curtinha e o tempo maior é aqui na Coreia mesmo. Eu tenho tanta lembrança dessa viagem, cara, saindo da Coreia, indo para o Japão. A gente sai, o Brasil joga em pertinho aí de Seul, joga em Suwon, a sua última partida da primeira fase contra a Costa Rica. O Edmilson faz um gol até de meio que de bicicleta, mini bicicleta e tal. O Brasil ganha da Costa Rica e aí a gente vai para Kobe. A gente pega um voo Seul, Osaka, que é pertinho de Kobe, onde o Brasil inicia o mata-mata lá no Japão. Pega primeiro a Bélgica em Kobe. E é um voo que é o mesmo voo da seleção brasileira. A seleção brasileira está lá na frente na classe executiva e tal. E todos os jornalistas brasileiros aqui num samba, num samba. E eu lembro de Heraldo Leite e o Macedo, o Benfica lá da Gaúcha, enfim, todos os jornalistas. E aí alguns jogadores vieram. Falaram, não, nós vamos ficar no samba aqui atrás e tal. E, pô, muitas lembranças e o Brasil depois foi campeão do mundo. Moniquinha,
Bom descanso para você hoje, depois Obrigada. quando for a hora do descanso, né? Depois do de placa. E amanhã a gente se encontra aqui um pouco mais tarde, trazendo a repercussão aí da vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul por 2-1, Monique. Boa, esperamos que sim. Vou apostar em 2-0, então. Então tá bom, boa. Beijo, Moniquinha. Obrigado, viu? Beijo, beijo para Beijo. vocês. Muito Tchau. obrigado, Monique Danello, ao vivo conosco, direto da Coreia do Sul, direto de Seul. Ah, eu acho que o Brasil tem condição de ganhar amanhã, o Piero. Com Assim, certeza. eu não acho que o resultado seja o principal a ser observado. Para ser bem sincero, não é o resultado que vai. Eu tô que nem o Ancelotti. Eu tô querendo ver atitude, tô querendo ver, sabe, um Sim. time começando a ser formado, pelo menos uma ideia tática sendo formalizada ali, sendo efetuada em campo. Acho que o Brasil tem condição de ganhar amanhã, Pierão. É. Também acho, André. O Brasil tem uma boa seleção. O que me preocupa, não sei se você concorda, André, foi até um assunto que eu levantei no último lance semana passada, que é, eu acho o meio-campo da seleção brasileira, em comparação às melhores seleções do mundo, muito abaixo. Eu acho que, muito fala sobre laterais, mas eu acho que laterais é uma coisa que é uma carência mundial hoje em dia. Tem times com boas, tem seleções com bons laterais, mas, cara, os nossos ali você consegue, mesmo nas limitações, eu acho que o meio-campo tá a diferença. Por exemplo, você pega as melhores seleções do mundo, a Inglaterra tem Bellingham, Rice e tal, jogadores que jogam nos principais times do mundo. Você vai pra Espanha, Pedri, Rodri, destaque nas maiores seleções do mundo. Você vai pra Portugal, Vitinha, João Neves, destaque. Vai pra Argentina, enfim, você chega em todas as seleções principais, tem um meio campo forte. Hoje, nós não temos nenhum meio campista jogando, assim, entre os principais meio campistas do mundo. Nenhum. O Casemiro já não é mais esse cara, o Bruno Guimarães joga bem no Newcastle, mas o resto são jogadores de um nível abaixo. Nós não temos mais um meio-campo de elite em comparação às principais seleções do mundo. Eu acho isso um problema, André. Né, assim, justiça seja feita, a gente poderia ter um Paquetá no City, né? Teria. Era o que teria acontecido se não tivesse o problema dele lá na investigação na Inglaterra. Mas eu entendo a sua preocupação. É, o Casemiro está longe de ser o Casemiro que foi de um dia. E isso pode ser um problema, porque, como o próprio Ancelotti disse, não tem um cara para fazer o que ele vai querer que o Casemiro faça. E que o Casemiro já fez. E que tomara consiga fazer de novo. Eu acho que do meio para frente a gente tem uma seleção bem interessante. Sim, nosso ataque é bom. A gente tem uma zaga bem interessante. E eu tô torcendo muito pro. Por isso que eu tô que nem o Ancelotti, cara. Eu acho que a tática, ela não é o que vai ganhar a Copa do Mundo. É a atitude. E eu acho que. Claro que você não é só com atitude. Você vai ter que ter alguma coisa para apresentar em campo. Mas eu acho que se encaixar naquele mês ali, que é o que precisa, acho que a gente tem chance É, de surpreender, porque não é o normal. Gente, o natural para a Copa do Mundo é o Brasil ir lá e de novo cair numa quarta de final. É o natural. Dependendo, lembrando que tem um mata-mata a mais, né? Então assim, a Copa do Mundo, ela começava nas oitavas. Um mata-mata. Agora ela começa na fase de 16 avos. Então, dependendo de cruzamentos, a gente pode pegar já um adversário, já podia antes. Quem passasse em segundo do grupo era potencial rival nosso, nas oitavas de final. Mas agora a gente tem uma chance também considerável de, já nas oitavas, pegar adversário mais forte. O normal é ficar pelo caminho. Eu acho que tem aí 4, 5 seleções à frente do Brasil. Agora, se encaixar ali naquele mês, aí a e, gente passa a ter chance. e o Ancelotti, né, André, ele é um técnico de um perfil de fazer mudanças, assim. Ele é um cara que não é samba de uma nota só, né? Aquela coisa do eu tenho o meu jeito de jogar e nada mexe com isso. É, porque pra mim foi uma virtude, não sei se você concorda, mas uma virtude da seleção argentina foi,
Cara, é aquela coisa de sinal de alerta ligado a todo momento. Perde da Arábia Saudita na estreia, muda o time. Cara, adaptar as coisas. O Brasil em 2002 é isso, né, André? Começa, pô, não tá tão legal, o Felipão faz um ajuste tático ali e a seleção ganha a partir desse ajuste tático. E o ajuste tático não é essa coisa de, é mais importante a tática do que a atitude, mas colocar os melhores jogadores naquele momento em campo. Você conseguir ajustar em campo quem tá bem. Então, eu acho que o Ancelotti é um técnico desse perfil. É o cara que não vai se prender a um jeito de jogar. Vai chegar lá na hora, preciso mudar? Vou mudar. Dane-se, mudo. Acho que temos um grande treinador com perfil de seleção. Pode ser um trunfo aí, nosso. E era uma interrogação, né? Porque o Ancelotti nunca tinha dirigido seleção e eu acho que ele tá sendo mais até do que eu esperava. Mais até do que eu esperava. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas hoje eu vejo um líder na seleção brasileira, um cara que vai cobrar atitude, que vai dar exemplo, que vai... Acho isso importantíssimo, cara. E eu não vi isso na seleção brasileira dos últimos tempos. Vi uma seleção que cada um fazia o que fazia, tinha a patota lá e, assim, Bom, para a Copa do Mundo de 2026, a gente já tinha 18 classificados. Ontem, mais um se juntou à lista, o Egito.